Brasil. Olá a todos, pessoal, daqui do meu lado estou eu e a Lilian, tá? E a Letícia Souza está aqui conosco também como anfitriã do evento e organizadora. Nós vamos aguardar aí uns 5 minutinhos para eventuais atrasos aí dos participantes, para o pessoal não perder, tá? Inicialmente, eu gostaria de ouvir de vocês aí se o som está bom, tá? Tem um chat que vocês podem interagir conosco. A Ana, Letícia, Dulce, quem tiver online, me avisem aí que o som está bom. A Letícia está falando que o som está ok. A Ana Pantoja também está aqui. Vamos ver se está funcionando. Tudo certo, todo mundo ouvindo bem. Então o som funciona bem. Lilian, você pode falar aí, por favor, para ver se o pessoal te escuta bem? Tá bom, oi, boa tarde a todos. Eu sou a Lilian, estou aqui desse lado, de cá. E eu estou ouvindo bem você, Pedro. Como é que estão? Ótimo. Eu te escuto perfeitamente bem. Participantes, escutam bem a Leila, a Lilian? Todo mundo ok? Vamos ver se o pessoal dá uma... A Patrícia. Olá, Patrícia. Se for a Patrícia que eu penso que é, olá, uma cliente nossa de longa data, amiga, acabou de entrar aí. Patrícia, deu ok. Vê se ela tá digitando lá. Oi, Pedro, é ela mesma. Escuta a gente bem, Patrícia? Sim, então ótimo. Pessoal, me deem então 3 minutinhos, porque daí a gente aguarda quem tiver um pouquinho atrasado entrar e aí a gente começa, tá bom? Só para vocês entenderem como que a gente vai conduzir, eu vou iniciar com a apresentação, tá? Alguns slides eu vou apresentar, outros slides a Lilian vai apresentar e a gente vai fazer um bate-papo aqui, eu e ela, a respeito das principais mudanças do EB5. Fiquem à vontade para mandar perguntas, ok? Vocês, participantes, não conseguem interagir conosco via áudio, mas conseguem mandar perguntas no chat. Então, o que eu peço todo o webinar é que vocês mandem perguntas assim que vocês tiverem a pergunta, tá? E a gente abre um tempo para a resposta ao final. Então, quando nós terminarmos, nós vamos voltar no chat. A Letícia Souza, que está aqui como mediadora, ela vai já fazer seleção de algumas perguntas e ao final a gente responde. A depender da pergunta que eu leio aqui no curso da apresentação, eu posso responder ali na hora também, a Lilian também, tá? É só uma organização do evento. Nada impede da gente parar, conversar, voltar em algum tema à medida que vocês solicitem. O importante é que vocês participem, mandem mensagens, tá? Como nós não temos retorno, isso é uma questão importante também, eu gostaria da participação de vocês. Como nós não temos retorno, se o áudio por algum motivo ficar ruim, acontece às vezes o som fica metálico, escrevam, tá? No chat, olha, o som ficou baixo, o som tá ruim, e aí a gente ajusta, ok? Então, vamos lá. Ok, pessoal, já deu aí 15h05. Vamos começar? Lilian, muitíssimo obrigado pela sua participação. Tá? É um prazer aí, novamente, né, fazer eventos e apresentações com você. Hoje nós vamos tratar das mudanças do EB5. Então, hoje a gente vai focar mais no que mudou, por que mudou, quais são os impactos, o que as pessoas têm que ter em mente. E, lógico, para falar disso, a gente vai dar um passo atrás e falar um pouquinho sobre o que é o EB5. Tá? Eu vou começar com uma apresentação da Drummond, mas primeiro dá um oi aí para o pessoal que chegou agora, aí eu passo para a apresentação da Drummond, você passa para a apresentação do EB5 para brasileiros e a gente inicia. Fica à vontade, dá um oi para o pessoal, por favor. Tá ótimo, Pedro. Muito obrigada pela oportunidade. Sempre é um prazer a gente estar junto aí, né, em eventos e também comentando e fazendo esse trabalho de educação aí para a questão do visto EB5. Então, obrigada pela oportunidade. Olá a todos que estão participando também. Sintam-se à vontade de fazer as perguntas, né? Como o Pedro já comentou, a gente vai poder estar respondendo ao final ou durante a apresentação, se for pertinente, tá bom? Então, vamos lá, Pedro. Muito obrigada. Joia. E eu adorei o termo que você usou, porque é exatamente isso. É a educação do ouvinte, né? Do público em geral. Por quê? Porque é absolutamente fundamental que as pessoas tenham as informações corretas para terem conforto,
né, de fazer esse investimento e esse processo migratório. Se a gente separasse essas duas coisas, processo migratório e investimento, ambos já iam requerer bastante conhecimento e conforto. Quando você vai fazer um investimento, você já procura o especialista, você busca entender a natureza dele, o rendimento, as formas de retorno e etc. Ou seja, você precisa ter conhecimento, precisa estar assessorado. Quando você vai fazer só um processo migratório, desvinculado de investimento, a mesma coisa, precisa de especialista, precisa entender os processos, precisa entender o que vai acontecer, precisa ter conforto com aquele processo migratório. O EB5, gente, é a junção dessas duas coisas. É o processo migratório via investimento. Então, a informação, o conceito, a assessoria é multiplicada e exponencialmente pode colocar aí ao quadrado, né, Lili? É isso mesmo, Pedro. O objetivo é a gente dar esse conhecimento aí, dessas informações a vocês. Bom, quem é a Drummond? Estou vendo aí que tem alguns clientes já nossos, então para esses eu vou repetir, para aqueles que ainda não são, vou dar um apanhado geral da Drummond, tá? A Drummond é uma consultoria, tá, formada nos Estados Unidos, depois expandiu para escritórios físicos no Brasil. Nós somos especializados no business, tanto o business immigration, quanto o business cross-border, tá? Então a gente faz toda a assessoria a pessoas jurídicas e pessoas físicas fazendo negócios entre Brasil e Estados Unidos. Nós temos 4 verticais dentro da empresa. A primeira é a vertical de contabilidade, ok? Contabilidade de tributos, onde a gente faz todo o acompanhamento das pessoas jurídicas, que são nossos clientes, e pessoas físicas. Então, as pessoas físicas que imigram, né, elas vão fazer algumas declarações declarações tributárias, declaração de saída, etc., apuração de tributos nos 2 países. Serviços jurídicos, que é onde eu estou, é essa vertical que eu lidero dentro da empresa, tá? E dentro dessa vertical jurídica, né, nós temos aí societário, tributário, a gente tem M&A, várias questões. E tem um braço imigratório. Então, dentro do serviço jurídico é que está o Business Immigration, e dentro desse Business Immigration está a equipe especializada em EB5. Tá? Hoje nós vamos falar apenas da parte jurídica, e a Lilian vai entrar com toda a assessoria que ela dá na escolha do Regional Center, entender como fazer o investimento enquanto a gente vai tratar da parte jurídica. Serviços de consultoria e venture services são serviços aí de identificação de parceiros comerciais, tá? É uma parte mais para as PJs. Captação de recursos no exterior, a gente ajuda as empresas a se estruturarem para buscar um investidor americano e por aí vai, ok? Essa é uma breve apresentação da Drummond. Nós estamos presentes em 6 lugares com escritório físico, tá? Boston, Miami, Nova York e Orlando. Orlando é o nosso último, mais recente escritório aberto no ano passado. E em São Paulo e em Belo Horizonte, no Brasil, tá? Esses 2 escritórios, todos esses com pessoas mesmo aptas a atender aí o cliente, ok? Lilian, feita essa apresentação, por favor, fique à vontade aí para apresentar um pouco. Eu poderia fazer aqui uma apresentação e te encher de elogios, mas ninguém melhor do que se apresentar do que você. Então, por favor, vai lá, fique à vontade para apresentar um pouquinho do que vocês fazem, como vocês podem ajudar aí o investidor / imigrante brasileiro. A nossa empresa, ela também trabalha com consultoria, mas mais especificamente, realmente, com o visto EB5, né? Eu trabalho já com o visto EB5 desde 2013, e a nossa empresa é meio óbvia, mas é bem isso, é EB5 para brasileiros, né? Então, a nossa missão aí é dar informações, fazer reuniões e explicar realmente tanto o programa EB5, né, como ele funciona. É um visto técnico, eu sempre comento isso, ele é um visto que além de ser um visto imigratório, ele tem uma parte técnica, que é a parte do investimento. Então, realmente demanda essas explicações. Então, a gente dá essa consultoria bem especializada, nós estamos aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né? E principalmente para identificar também se a pessoa que necessita, né, ou que está pensando nesse visto, se realmente é o visto adequado para ela, né? Porque a gente sabe muito bem que tem muitos tipos de vistos. O EB5 é um deles e tem os critérios do visto. Então, a gente faz esse trabalho continuamente, né, em eventos, em reuniões privadas, enfim.
E a gente vai atendendo as famílias, a gente sabe que é uma questão de pessoa física, apesar de que a maior parte são executivos, empresários, né, tem essa parte profissional, mas envolve a família, então envolve a esposa, os filhos, e eu sempre brinco, né, Pedro, que a gente trabalha no horário inverso dos clientes, né, quando os clientes estão descansando é que a gente está trabalhando, então eu atendo o pessoal à noite, de sábado, domingo, feriado, né, é bem isso. E a gente conecta as pessoas com depois, né? Uma vez que a pessoa queira avançar mesmo, a gente conecta com os centros regionais mais experientes, né? No EB5, para que o processo possa ser feito e conduzindo de uma maneira mais segura possível, né? Com projetos bons que cumpram os requisitos. Ótimo, Lilian, muito obrigado. Para nós, advogados, a atuação de empresas como a sua, de consultorias especializadas, é fundamental. Eu já vou compartilhar aí a nossa experiência com todos os participantes. Os advogados, né, quando a gente pega o processo, nós vamos focar na parte técnica jurídica, que é a representação perante o órgão imigratório, com todas as explicações de por que aquele investimento e aquele investidor, eles cumprem os requisitos da lei. Tá? Mas nós não podemos dar, e não temos a expertise de consultoria na escolha do investimento. E como o EB5 são duas partes, investimento e imigratório, é fundamental a assessoria de empresas como a da Lilian, tá, pessoal? Para dar o conforto na parte da escolha, do porquê que vai fazer esse movimento, do coaching da família. Tá? Isso é uma escolha familiar. Então não adianta, né? Eu já tive clientes que a esposa quer muito, mas o marido não quer. O marido quer muito, a esposa quer muito, mas as crianças não querem. Olha, gente, é preciso ter essa harmonia na decisão. Né? E eu sei que você aí, né, cuida do todo, né? Pega o cliente abraça mesmo a família nessa consultoria. Tem que ser mesmo, né, Pedro? Porque é um processo que, além de ser um processo de mudança de vida, a gente tem esse entendimento que é um processo longo, né? Que vai tendo suas etapas. E a família tem que estar realmente unida para todas as etapas, né? Desde a etapa do investimento inicial até a etapa da mudança, né? Que vai envolver escola, vai envolver uma série de coisas, né? Mudar de vida realmente, né? Então é isso. Ótimo. E você levantou um ponto pelo qual eu quero começar, que são as fases desse programa, tá? Como que você chega até como que ele foi criado e o que acontece, tá? Para se obter o EB5. Tá? O EB5, embora ele esteja em voga agora, que ele está sendo mais falado nos últimos anos, né? Talvez aí nos últimos 4 anos, ele não é um programa novo, tá? Ele é um programa bem antigo, na verdade. Ele foi criado em 1990 como uma ferramenta de fomento da economia americana. Também ele não é peculiar aos Estados Unidos, ele existe em diversos outros países, obviamente cada um com seu nome, com seus requisitos, com seus valores, tá? Mas os Estados Unidos não inventou a roda aí, não. Basicamente é aquela pessoa que quer investir no país e criar empregos no país. Tá? Então o EB5 ele foi criado inicialmente com um vertente apenas. Eu chamo de EB5 ativo. O que é isso? Você empreendedor, você investidor, investia na sua empresa e criava 10 empregos em 2 anos, por conta própria. A sua empresa precisava criar os 10 empregos. Depois de um determinado período, criou-se um outro projeto, um sub-EB5, vou chamar assim, tá? Uma segunda vertente, que eu chamo de EB5 passivo. Por que eu chamo de EB5 passivo? Porque, pessoal, na segunda vertente, você investe o valor, mas você não precisa criar os empregos diretamente. Você investe em um empreendimento que, por sua vez, cria os empregos em seu nome. E não só em seu nome, mas em nome de um pool de outros investidores. Esses empreendimentos, que são autorizados a captar recursos dos investidores de EB5 e fazer a criação dos empregos, são chamados de Regional Centers. Ok? E na criação dessas duas vertentes,
Os Regional Centers, eles têm um valor de investimento menor. Tá? Hoje, 29 de outubro, tá? Os Regional Centers recebem investimentos de $500 mil e criam empregos. Se você for empreender em nome próprio, você pode empreender $500 mil em uma região prioritária ou $1 milhão numa região que não é prioritário de investimento para o governo americano. Tá bom? Então, lembrem-se disso. EB5 ativo. Eu invisto, eu crio emprego, é o meu empreendimento. EB5 passivo. Eu escolho um Regional Center, aporto $500 mil com eles hoje, nós vamos falar da mudança do valor, e o Regional Center cria os próprios empregos. Tá bom? Então, essa é a linha geral. Ele é um pedido de green card direto, você não passa por um visto de trabalho, você recebe ao final dele imediatamente um green card, que vai te possibilitar você e sua família viver nos Estados Unidos, trabalhar e estudar livremente, quer dizer que pode trabalhar em qualquer lugar, viver em qualquer lugar, estudar em qualquer lugar. Tá? Eu vou falar um pouquinho das fases, como se chega, né, do procedimento jurídico, obtenção em Green Card via EB5. Eu queria te ouvir aí, Lilian, um pouquinho sobre o histórico. Você já tem muitos anos também de experiência no EB5, né? Conta um pouquinho da história, das tendências, o que você viu de mudança no mercado do EB5 desde que você começou a atuar na área. Realmente, Pedro, eu comecei em 2013, né, no final de 2013, e naquela época, para você ter uma ideia, acho que a gente tinha uns 30 investidores EB5 que haviam feito já esse processo ao longo de todos esses anos passados, né? Então, as pessoas não conheciam nem a existência do visto e muito menos como ele funcionava. E em 2014, 2015, a gente viu aquele incremento da demanda desse visto, principalmente pelo mercado chinês, né? A gente tem 10 mil vistos por ano e realmente houve aí uma procura muito grande. E no Brasil, especificamente, a gente começou a sentir também muitas visitas, né, dos centros regionais, visitando e fazendo seus eventos, suas apresentações, né? Em contrapartida com a tendência do mercado chinês, né, que foi crescente, a gente também teve internamente essa questão do nosso câmbio, né, que sempre subiu e baixou. A gente tem muita instabilidade cambial, mas a gente vê pelas estatísticas que foi um crescimento bem substancial aí nesses últimos anos. E agora, recentemente, todos os eventos que a gente participa, as pessoas já têm um bom conhecimento do EB5. A única coisa que eu noto, né, Pedro, eu não sei se você também tem essa percepção, as pessoas ainda confundem um pouco essa questão do papel do Regional Center, né? Muita gente acha que o centro regional ele é uma instituição do governo, né? Sim, ou é um programa do governo no sentido de que seria um programa, que seria uma entidade pública, né? E não é assim. Então, a gente tem que esclarecer exatamente isso. O papel do Regional Center são empresas que têm licenças para atuar em determinadas regiões do país com os projetos. E eu comparo um pouco, como eu venho de banco, do mercado financeiro, né, a minha tendência é comparar um pouco com o que seria aqui no Brasil. Eu sempre comento, mais ou menos, que é como você ter um fundo de investimento constituído por uma empresa financeira. A empresa financeira faz vários fundos, né, ou atua em vários fundos em várias partes do país. E para cada fundo ela tem uma licença específica regional. Mas são empresas, né, particulares, privadas, mas que estão, sim, licenciadas junto à imigração, né, credenciadas junto à imigração. Como a mesma coisa no Brasil, um banco, uma seguradora, uma corretora de valores, ela tem que estar com uma licença também do governo, né, para atuar no mercado. Um pouco isso, o crescimento, né, e a vinda dos centros regionais para o mercado brasileiro demonstram a importância agora do nosso mercado, né, para o programa. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Importante, pessoal, o Regional Center, como a Lilian colocou, não é uma entidade governamental, nem é um investimento garantido pelo governo americano. Ele não tem qualquer garantia, por isso que é importante você escolher bem o Regional Center. O que o governo americano concede ao Regional Center é uma licença
para captar recursos e reinvestir esses recursos na criação de empregos. E por meio desses empregos, você, investidor, pode pedir o Green Card. Mas o governo americano não garante o seu investimento, nem está ali fazendo a gestão do Regional Center. O Regional Center é uma entidade privada. Por isso que é fundamental escolher um Regional Center sério, um Regional Center com um bom track record, que vai criar os empregos e retornar o seu investimento. Tá? Isso é um outro ponto, tá, Lilian? Importante para a gente sempre enfatizar. O investimento retorna para vocês, tá, gente? Não existe esse negócio de comprar green card. Isso, tá? Exatamente. Ok? Não existe comprar green card. Primeiro porque não basta você ter o dinheiro, tem que comprovar que o dinheiro veio de uma fonte lícita, demonstrar toda a fonte de recurso, que tudo foi pago, está tudo ok com ele. Segundo, quando você compra algo, o dinheiro vai embora, não volta para você. O Green Card via EB5 é um investimento cujo capital vai retornar para você após o final do programa com o Regional Center. Os termos do seu investimento no Regional Center que vão te dizer quando que o Regional Center te devolve o recurso. Ok? Todo mundo claro quanto a isso? Pedro, agora eu acho que uma coisa importante para a gente ressaltar é assim, o Regional Center, entendendo um pouco o mercado americano, que é diferente do Brasil, onde a gente tem muita a influência do governo, né, a ingerência do governo na economia. O que o governo faz, e isso acho que eles fazem bem, é fiscalização, né? Fiscalização dos Regional Centers, tanto na imigração quanto na SEC e outros organismos, né? Os organismos, eles fiscalizam, certo? Então, acho que isso é importante também, porque às vezes a gente imagina também que é uma coisa muito solta, né? Então, não, tem toda uma regulamentação, tem todo um contrato que deve ser cumprido, e o descumprimento dele gera punições também, né? Porque o governo americano, né, ou o americano, se o governo americano, ele é pró-investidor, e não importa, uma vez me perguntaram, mas eles vão proteger o investidor americano. O americano, o governo americano, ele protege qualquer investidor dentro do país, não é só o americano que tem o green card, é o investidor, né? Então, acho que isso sempre é importante a gente lembrar. A fiscalização é bem rigorosa. Né? Os Regional Centers, pessoal, eles estão sujeitos a 2 órgãos principais, além de outros, que fiscalizam os Regional Centers. Um é a SEC, que é o Securities and Exchange Commission, que é o equivalente à CVM brasileira, é um órgão regulador do mercado de capitais. E o outro é o USCIS, United States Citizenship and Immigration Service, que é o órgão imigratório. Então, tem o governo olhando esses empreendimentos, tá, pessoal? Vocês estão num mercado altamente regulado pelo governo americano, sim. Lilian, vou mostrar aqui uma curiosidade, né? Quer falar um pouquinho desse slide, como que aumentou o interesse dos brasileiros? E aí eu vou falar um pouco da expectativa do futuro. Por aqui a gente já percebe, né, nesse slide, como eu comentei, a gente tem 10 mil vistos por ano, né? E a cada ano foi crescente mesmo o número de investidores, e no Brasil a gente percebe que realmente foi uma coisa quase que exponencial, né? Na medida em que as pessoas também começaram a perceber que esse seria um caminho, eu digo assim, é um caminho fácil, né, para percorrer, porque ele não tem grandes exigências, então, assim, é bem democrático também, porque qualquer pessoa pode ser investidor EB5, ele não tem os requisitos que outros vistos têm de ter que falar inglês, ou que tenha que ter algum tipo de formação, né? Então, assim, basicamente, é o seu dinheiro trabalhando pelos empregos, gerando os empregos. E dando a possibilidade de vários perfis de pessoas poderem aplicar, né? Pode ser uma família com filhos pequenos, pode ser pessoas aposentadas, pode ser um jovem, né? E aqui, pelo número, a gente vê, 2014 a 2018, quadruplicou esse número de aplicações, né? É muito interessante o que você disse no sentido de ele ser mais simples do que os demais. Quando as pessoas olham o EB5 e acham que 500 mil dólares e etc., parece complexo, mas na verdade não é. Os requisitos do EB5, eles são muito mais preto no branco do que outros vistos. E é por isso que ele é, em regra, mais simples de obter.
Vou dar alguns exemplos, tá, pessoal? Em comparação com outros vistos e green cards, eles trabalham com muitos conceitos vagos, que a gente chama de conceito jurídico indeterminado. Então eu tenho, por exemplo, green card para pessoas de habilidades extraordinárias. Agora, o que são habilidades extraordinárias? É uma questão de argumentação, tá? Nós vamos trabalhar com diversos critérios, como publicação em mídia, etc. Mas a subjetividade do agente que vai analisar o seu pedido continua lá. Então, muitos dos green cards e vistos estão sujeitos a essa discricionariedade, tá? E nesse momento tem sido muito ruim, porque o rigor na análise desses conceitos jurídicos indeterminados está muito alto, ao passo que no EB5 é preto no branco. $500 mil investidos em um local que vai criar 10 empregos e já está projetado ali a criação dos empregos e já está pré-aprovado, e depois você prova que os empregos foram criados. Isso é preto no branco. Eu não estou discutindo se aquela determinada pessoa publicou numa grande mídia, eu não estou discutindo se o grau acadêmico daquela pessoa é prioritário ou não é prioritário, nada disso. É preto no branco. Por isso que o grau de aprovação, tá, a porcentagem de aprovação dos EB5 é altíssima quando comparada com os demais green cards e vistos. E também uma questão muito importante, ele é para todos, tá? Vou dar um exemplo que ocorre bastante. Se eu tenho um jovem de 21 anos de idade que hoje está na faculdade, ele hoje não tem realizações profissionais ou acadêmicas que justifiquem ele dizer que tem habilidades extraordinárias. Esse jovem nunca publicou, esse jovem não tem ainda um curso superior, ele não tem um doutorado, ele não recebeu prêmios, ele está no começo da vida profissional. Então as portas dele são extremamente fechadas. Ok? Agora vamos para outra ponta do espectro. Alguém que foi a vida toda, por exemplo, um funcionário público de alto escalão e que se aposentou. Essa pessoa, ele não vai empreender nos Estados Unidos por conta própria. Ele não está em busca de de adquirir uma empresa nos Estados Unidos, ou de fazer um novo, ou se empregar nos Estados Unidos. Então, também para essa pessoa, as opções são muito restritas. O EB5, os $500 mil do jovem de 21 anos ou do recém-aposentado, são $500 mil de qualquer forma. E essas duas pessoas vão ser analisadas como qualquer outro investidor e têm altíssimas chances de serem aprovados. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os jovens, mas a gente tem feito muito, tá, Lilian? Né? Você tem visto aí. A gente já teve os dois casos, é bem real mesmo, viu, pessoal? É bem concreto isso. Já os dois casos nós, né, já tivemos e é justamente isso. O EB5 ele é uma solução para essa questão que abre várias portas, né? No caso do jovem, portas para ele realizar o que ele quiser, né? Lá em termos de aceitar ofertas de trabalho, continuar com os estudos, né? E ter uma vida própria lá. E por outro caso também, né, de quem já está aposentado, já concluiu e que não quer, e que realmente quer desfrutar, né? Ele é um visto que dá toda essa liberdade mesmo, né? Para se desfrutar. E é bem real mesmo, viu, Pedro? Depois a gente pode comentar assim, é bom comentar essa questão dos jovens, tem recorrente, né? Recorrente. Sim, posso ilustrar isso com um caso atualíssimo que nós mandamos há 2 semanas atrás para dar um colorido maior aí para o pessoal. Deixa eu só fazer uma observação. O Robert indicou que a Lilian está sem áudio. Eu escuto a Lilian bem, tá? Talvez seja um problema no Robert. Pessoal aí, Lilian, a Patrícia. Patrícia, você escuta bem a Lilian ou você não escuta a Lilian? Escuta bem. Robert, então deve ser um problema no seu áudio, tá? Todo mundo está escutando a Lilian bem. Pessoal, deixa eu ilustrar um pouco do que eu disse aqui. Nós vamos passar para as mudanças, mas deixa eu ilustrar essa questão do jovem, que pode ser o caso de alguns de vocês. Recentemente, nós fizemos um caso que é o seguinte. Um jovem, tá, já com a graduação nos Estados Unidos, está terminando o mestrado dele nos Estados Unidos. O pai e a mãe
fazem e fizeram, né? Isso pode ser replicado para todos vocês. Lilian, tem um som aí atrás de você um pouquinho metálico, tá? Talvez seja alguma questão. Vou colocar no mudo aí rapidinho. Então, basicamente, pessoal, o que aconteceu ali e é replicado para todos, o pai me procurou e disse o seguinte: olha, Pedro, eu quero dar ao meu filho, tá, assim que ele sair da universidade, a possibilidade de se empregar livremente. Eu não quero que meu filho dependa de um sponsor americano para ter um emprego. Eu quero que ele saia da universidade pronto para trabalhar em qualquer lugar. O que eu faço? Eu disse ao pai, é muito simples. Nós vamos fazer uma doação do seu recurso para o seu filho. O filho era maior de 21 anos, portanto, ele tem que peticionar em nome próprio, tá bom? Então, a gente faz uma doação, tá, do pai para o filho, e o filho faz o pedido de green card. Quais são as vantagens? Quando esse filho estiver saindo da universidade, o EB5 dele já vai estar sendo processado e aprovado. Ele vai sair com o green card podendo trabalhar em qualquer lugar, tá? Tanto em termos de empregador quanto em termos territoriais americanos, geográfico, pode trabalhar na Califórnia, Nova York, Flórida, onde for. Pode buscar um doutorado, pode não trabalhar. Tá? E uma outra questão, eu ainda levantei para o pai a questão seguinte: olha, seu filho hoje está com 21, 22 anos, ele vai ter o retorno desse investimento daqui a 5, quando ele tiver 26, 27, provavelmente ele começando a pensar em casar, montar a sua própria família, ele vai ter $500 mil retornando para ele como uma doação efetivamente que ele vai usar no momento apropriado da vida dele. Então é muito mais bem empregado você fazer essa poupança para o seu filho agora, que vai retornar para ele quando ele estiver maduro o suficiente para utilizar esse recurso. E, em paralelo, você vai assegurar a ele uma condição jurídica dentro dos Estados Unidos inigualável, que vai abrir portas para ele que são extremamente importantes para o futuro dele. Sim, exatamente. Então, pessoal, assim, não existia melhor investimento para esse pai naquele momento do que fazer um green card para o filho. Vocês vão ver que, em termos financeiros, o retorno é pequeno, os regional centers pagam um juro baixo, mas em termos estratégicos para a vida daquele jovem, não podia ter uma aplicação melhor. O pai fez, a gente mandou há 2 semanas atrás, um caso super bem feito, muito bom de se fazer. Tá? A fonte dos recursos do pai era, obviamente, muito lícita, muito clara, muito óbvia, tudo comprovado. O filho fez o pedido, não teve problema algum, vai ser julgado e a gente tem muita confiança de que vai ser bem aceito e aprovado. Pessoal, vamos para as principais mudanças. Lilian, quer falar um pouquinho dos valores? O que mudou? Bom, acho que o que é mais famoso, né, o que está mais na boca do povo, por assim dizer, é essa mudança do valor mesmo, né, Pedro? Do valor de 500 mil. Então, aqui, como era? A gente tem que há 30 anos, né, que já existe esse programa, o valor nunca mudou, nunca se alterou, do $1 milhão para qualquer área, né, de investimento, e a metade desse valor, ou seja, $500 mil, quando o investimento for feito em áreas prioritárias, né, as zonas TEA, né, as Target Employment Areas, e com centros regionais, né, nessas áreas de $500 mil. Né? Então, acho que o que vai acontecer agora é justamente a mudança do valor. Mas não é só isso, acho que também a gente tem que prestar atenção nessa questão das zonas, né, do zoneamento das Target Areas, que isso foi um objeto de muita discussão pelo Congresso e pela própria imigração, né, dos critérios de como se computava, como que se define essas regiões. Uma coisa importante, né, Pedro, que às vezes a gente imagina que a região, a zona TEA, é justamente a cidade inteira, né, um estado inteiro, e a gente fala, mas caramba, como posso ter projetos em Nova York, em Boston, né, em Miami, ou no Texas, em Dallas, né, se essas cidades são cidades, né, com riqueza econômica. E aí, quando a gente entra um pouco mais no detalhe, né, que a gente percebe como é inteligente esse programa, porque realmente eles têm muitas estatísticas nos Estados Unidos, coisa que aqui no Brasil, para a gente, parece um pouco surreal. Eu sou economista, então eu amo, assim, essa questão dos dados, da estatística, de ver como eles utilizam
realmente o critério, o conceito econômico aplicado, né? Então, eles têm mapeado por ruas essa questão das pessoas, a estatística mesmo, né? Dos dados, até para fazer políticas públicas, né? Para saber onde vai instalar uma escola, um hospital. Então, eles têm esses números e a zona TEA ela é determinada através dessa estatística, para determinar que região, dentro da própria cidade, tem maior nível de desemprego do que a média nacional. É interessante que você falou em hospital, escola e etc. O Regional Center, pessoal, ele vai criar empregos. Tá? Geralmente, o empreendimento que o Regional Center escolhe para criar esses empregos é um empreendimento imobiliário, até pela geração, né, de mão de obra ali na construção civil. Então é muito comum hotéis, prédios residenciais, prédios comerciais, escolas, hospitais. Então realmente é um instrumento de fomento. Tá? Essa alteração na forma de escolha dos TEAs, antigamente o Estado determinava o que era um TEA e o governo federal então reconhecia aquela determinação para fins de autorizar um Regional Center a aplicar naquele local. Agora mudou, tá, pessoal? É o governo federal e não estadual mais quem vai fazer essa análise e essa aprovação. A expectativa, então, é que o governo federal seja ainda mais rigoroso. Então, a expectativa é que os Regional Centers talvez vão diminuir em número, os empreendimentos talvez diminuam em número, porque os TEAs, que são as áreas em que o Regional Center pode operar, provavelmente também vão diminuir em número. Tá? Então, isso é uma análise aí importante. Mais importante ainda fica a escolha do Regional Center, porque eles vão diminuir em número. Então, achar esse, né, porque está todo mundo competindo pelos bons investimentos, né? Antônio, Maria, José, assim como o Ying e alguém lá na China estão buscando os bons investimentos, tá bom? Pessoal, os Regional Centers, hoje, 29 de outubro, hoje você pode aportar em um Regional Center $500 mil. A partir do dia 22 de novembro, portanto, menos de um mês, tá? A regra entra em vigor no dia 22 de novembro. A partir do dia 22 de novembro, esse valor salta para $900 mil. Tá? E aí alguém pode dizer o seguinte, pô, mas que aumento absurdo, muito, muito alto, quase duplicou de tamanho e etc, 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 etc. Calma. Sem desespero, vamos analisar isso melhor e mais friamente. O aumento de 500 para 900 mil nada mais fez do que incorporar a inflação do período. Ok, pessoal? Desde 1990 que o valor era o mesmo. Então, não vejam esse aumento como uma busca do governo americano de fechar o programa, de restringir o programa. Ah, o EB5 está mal visto. Ah, eles vão acabar com o EB5. Não, nada disso. Pelo contrário, as notícias são boas. Quando se tira o barulho, o disse-me-disse da frente, a gente pega e olha de forma mais objetiva, as notícias são muito boas. Primeiro, não houve aumento real, apenas recomposição da inflação. E segundo, uma coisa que eu quero que todo mundo fique atento para entender como que isso foi uma boa notícia no longo prazo. Esse programa de Regional Center, ele vinha e precisava ser renovado ano a ano. Então, todo ano existia o risco, tá, de o Congresso não renovar o programa. Ok? Então, todo ano existia um papo. Ah, será que o programa vai ser renovado? Ah, será que no dia 30 de setembro não renovam e aí eu não posso peticionar mais, etc, etc, etc. O que aconteceu agora? Agora houve um reajuste para $900 mil e houve também a determinação de que se esse reajuste para incorporação da inflação seja feito a cada 5 anos. Quando o Congresso estabelece que haverá um reajuste periódico a cada 5 anos, o Congresso está dando uma sinalização muito clara para todos nós que esse programa será mantido no futuro. Então, pessoal, tira um pouco do disse-me-disse, do desespero e vamos focar nas coisas boas, no fato objetivo. Houve uma sinalização muito clara do Poder Legislativo e Executivo americano
da intenção de manutenção da EB5 no longo prazo, tá? Que foi um grande ganho para toda a indústria, tá bom? Então, as alterações são boas, tá? Lilian, quer dar um pouquinho mais de cor aí a respeito disso no próximo slide também? Eu vou passar aqui as outras alterações. Eu me lembrei, né, Pedro, que quando também eu comecei lá atrás, a gente tinha cerca de 400 centros regionais aprovados, o que já era bastante, né, para a gente pensar assim, 400. E hoje em dia a gente tem mais de 900 centros regionais, mais de 1.000. Então, realmente, e outra coisa, né? Quando a gente também começou a trabalhar com o EB5, demorava 6, 7 meses para receber a primeira aprovação do Green Card condicional. Só que conforme o volume de processamento foi aumentando, a imigração ela tem um número limitado de funcionários ali trabalhando especificamente com o EB5, que é uma papelada também substancial para análise. Então, esse prazo foi se estendendo. Eu acredito que com essas mudanças, provavelmente a gente vai ver um encurtamento, né, também, desse prazo de análise para aprovação do I-526, né, que é o primeiro Green Card. O que você acha, Pedro? Eu acho que sim, a tendência é essa, né, de encurtamento desse prazo. Né, o EB5, a meu ver, se torna prioritário, tá, no planejamento imigratório dos Estados Unidos. Então, eu acredito que vai cair, sim, o tempo de processamento. Tá? O tempo vai dizer, vamos ver se isso vai acontecer, mas eu acredito que sim. Eu vou até usar esse seu gancho para explicar um pouquinho as fases. Vou pedir perdão aí, pessoal, por entrar num tema mais técnico. Mas quem tiver papel e caneta, por favor, anotem, porque é importante entender isso que eu vou dizer agora, tá? Inclusive, anotar para vocês terem bem em mente aí o que acontece. Até você ter o Green Card, tá? Qual é o procedimento jurídico? O EB5 ele é dividido em 3 grandes etapas. A primeira grande etapa é a petição I-526. O que se discute nessa petição I-526 e onde ela nos leva? Na petição I-526, nós vamos discutir e provar que a fonte do recurso é lícita, tá? Então aquele investidor obteve ela de forma lícita, ok? Tem que demonstrar por onde esse dinheiro passou. E vamos discutir e provar que o projeto do Regional Center tem as projeções necessárias de criação dos 10 empregos. Não vai comprovar que foi criado, apenas que está projetado e que o plano de negócio desse Regional Center está aprovado e ele é bom e ele vai criar. Ok? Esse I-526, ele vai nos levar a um Green Card condicional. Ok? É esse tempo de processamento que a Lilian levantou agora. Hoje, o I-526 está sendo processado aí geralmente entre 16 a 20 e poucos meses, 20, 21 meses. É esse tempo que leva para você obter o Green Card condicional. Por que é um Green Card condicional? Porque depois de um período, geralmente 2 anos e pouco, tá? Nós vamos peticionar a terceira fase, eu vou chegar lá, em que nós vamos comprovar que os trabalhos projetados Voltou? Alô? Voltou, pessoal? Estão me escutando? Olá?
Alô? Alô, estão me escutando? Deixa eu ver então se foi com o Pedro. Só um minutinho, pessoal, que eu vou dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só entrar em contato aqui com o Pedro, ver o que aconteceu. Só um minutinho. Aqui, o Pedro está me avisando que a internet caiu lá, mas ele já está reconectando, tá bom? Olá, Ana, tudo bem? Tudo jóia? Só um minutinho, pessoal, que ele está reconectando lá, tá? Deixa eu só ver aqui, só um minutinho. Vamos ver aqui. Deixa eu perguntar se tem que fazer alguma coisa. Se aguardamos. Sim, o programa EB5 ele é bem interessante, sim, eu acho que conforme a gente vai estudando mais sobre ele, a gente vai verificando que realmente foi bem inteligente a maneira como eles fomentam, né, a economia americana através da iniciativa privada, mas também conectada com o governo, né? A gente sempre comenta que é um tripé, né? Atende os interesses do governo, que é a geração de empregos, atende o interesse dos empresários, que é ter um recurso, né, para os seus projetos, e atende o interesse do investidor imigrante, que é poder cumprir com a legislação imigratória de uma maneira estruturada, né? Bem legal. Deixa eu só conversar aqui com o Pedro, deixa eu ver se já voltou lá. O green card condicional, ele vale por 2 anos, tá? Eles dão um green card, o green card já, não é o próprio green card, mas ele tem uma data de validade, é como se fosse um RG com uma data de vencimento, a CNH, né, com uma data de vencimento. Nesses 2 anos é o prazo de sustentação, que a imigração chama, é o prazo que ela exige que você esteja com esse green card temporário, né, o provisório, condicionado a que você cumpra o requisito de comprovação dos empregos, que os empregos foram gerados, tá? Lá o pessoal está me avisando que deu um pico de energia lá, por isso que caiu o computador do Pedro, tá? Mas já está se restabelecendo. Alô? Lá. Olá, Pedro, tá aqui? Pronto. Alô? Oi, Pedro, a gente está te ouvindo. Estão me escutando. Pronto, estamos te ouvindo. Eu só não estou escutando vocês. Tudo bem? Pedro, estão pedindo aqui para você começar de novo o processo, sobre o processo. Tá me ouvindo? Pedro? Pedro? Oi? Tá ouvindo? Eu quero guardar essas perguntas de vocês aqui, viu? Eu estou vendo aqui as perguntas sobre esse prazo, né? Dos 24 meses, ou seja, dos 2 anos do condicional. Deixa só o Pedro voltar, tá?
Oi? Oi, pessoal, me escutam agora? Sim, eu sim. Eu sim. Então, Pessoal, desculpa, sim, eu também, caí né? aqui. Ótimo. Obrigado, pessoal. Fiquei sem internet aqui. Eu caí na hora que eu estava falando do processo, não é isso? Isso, até o pessoal aqui perguntou, viu, Pedro, nas perguntas aqui, pediram para você começar de novo o processo, tá? O Paulo. Tá, O vamos Paulo lá. está pedindo para começar de novo, porque é importante, né, esse entendimento. E tem algumas perguntas bem interessantes aqui a respeito desse período de espera e também do período quando você já obtém o green card de 2 anos, o condicional. O que pode, o que não pode fazer, tá? Vamos lá. O processo começa com a petição I-526, tá? Onde a gente vai discutir e provar que a fonte do recurso é lícita, ok? O investimento foi feito e que o Regional Center tem um plano de criação desses empregos. A análise e aprovação dessa petição está levando aí em torno de 16 a 20, 21 meses aí para ser analisado. Isso é a foto tirada hoje. Daqui a 16 meses, essa foto pode ser outra. E a gente espera, e a tendência é que isso reduza bastante no futuro. Ok? Bom, feito o I-526 e aprovado o I-526, você não recebe o Green Card no dia seguinte, não. Abre-se a segunda etapa do processo, que é o que a gente chama de processo consular. O que é o processo consular? O processo consular é o efetivo processamento do cartão. É nesse momento que você vai fazer fingerprints, apresentar certidões criminais e sucessivamente. Exames médicos, tudo isso, ok? Isso vai levar aí entre 3 e 5 meses. Eu estou chamando de processo consular, pessoal, o processamento do Green Card, o processamento do cartão, quando você está fora dos Estados Unidos. Se você, nesse momento, estiver dentro dos Estados Unidos, você não vai fazer processo consular. Você vai fazer adjustment of status. O objetivo é o mesmo, o que você vai apresentar são as mesmas coisas. A diferença é que um corre com você no Brasil, o outro corre com você dentro dos Estados Unidos. Aí pode vir a pergunta, que eu acho que já foi feita aqui, que é o seguinte: enquanto o I-526 está correndo, ou seja, nesses 16 meses, 20 e poucos meses, eu posso já estar dentro dos Estados Unidos? Com o Green Card, não. Você poderá estar dentro dos Estados Unidos em um outro visto. Muito comum estar nos Estados Unidos com visto de estudante, o F1. Lembra aquele caso do jovem que eu disse? Esse rapaz, ele estará nos Estados Unidos estudando com visto F1 durante todo o período. Assim como um pai de família que queira se preparar para viver nos Estados Unidos, quiser fazer um curso de inglês, pode ficar nesse período no F1. Tá? Ok, pessoal? Bom, com o Green Card na mão, ao final do processo consular, o que eu posso fazer? Esse Green Card tem condicionantes, que é a criação dos empregos, ou seja, ele pode ser retirado caso os empregos não sejam criados, mas ele já está pleno para todos os outros fins. Você já pode trabalhar em qualquer lugar, tanto como empregado como empregador, pode empreender, pode ser prestador de serviço autônomo, pode ser empregado, pode ser dono de empresa, tá? Qualquer coisa dentro da regulamentação. Obviamente, você não vai poder ser um médico se você não tiver um diploma de medicina nos Estados Unidos, não vai poder ser advogado se não tiver autorização para trabalhar como advogado. Mas todo o resto você pode fazer. Tá? Pode não trabalhar, se quiser. Filhos menores de 21 anos e cônjuge são dependentes do peticionário principal. Ok? Pessoal, próxima etapa, última etapa, I-829. Tá? O que o I-829, ele 2 anos e meio depois, tá? A gente peticiona o I-829. O que se discute no I-829? A criação dos empregos propriamente dito. É aí que se removem as condições do Green Card. Se o Regional Center falir dentro desse período, você não vai conseguir remover as condições. O I-829 vai ser negado e o seu Green Card cassado.
Mas, se o Regional Center implementar, como grande maioria das vezes implementa, tá? As condições serão removidas e o Regional Center pode quebrar no dia seguinte, você não tem mais nada a ver com isso. É nesse momento, tá? Ao final do I-829, que geralmente os Regional Centers eles retornam com um investimento para você. Você vai receber os $500 mil mais os rendimentos desse investimento. Lembra que isso é um investimento como outro qualquer. Tá? Geralmente o retorno é baixo, tá? Os juros pagos sobre ele é baixo, mas você recebe isso de volta. Ok? Então, esse é todo o processamento do Green Card. Tá joia? Ficou claro? Lilian, tentei explicar aí da forma mais didática possível, se você quiser acrescentar algum item. Eu acho que uma dúvida, viu, Pedro, que sempre é recorrente, é a seguinte: tem muitas dúvidas com relação a se o Green Card condicional é Green Card, né? Ou seja, se pode fazer tudo que um Green Card possibilita. E né? E o que o Green Card possibilita? Porque acho que às vezes também tem uma confusão do que o Green Card possibilita, né? Eu sempre explico de uma maneira simples que ele possibilita tudo, fazer tudo, menos votar e ser votado, né? Menos votar para presidente. Isso aí. Pessoal, é simples assim, tá? Pode tudo, menos votar e ser votado. Excepcionalmente, existem algumas profissões que exigem cidadania americana, geralmente profissões voltadas à área de defesa, né? Militares, etc. Que não vai ser o caso. Salvo aí alguém que queira ser ministro da Suprema Corte Americana, não vai precisar. Ou presidente dos Estados Unidos. Ou presidente dos Estados Unidos, tá? Mas ele tem essa possibilidade, depois de 5 anos com o Green Card, né? Depois de comprovados 5 anos, pode pleitear também a nacionalidade, né? A cidadania americana. Exatamente, você pode virar outro processo. É um outro processo. Tá? Aqui o José Machado está perguntando... né? Olha, o José Machado e a Patrícia, eles estão perguntando algo também muito comum. Eu posso entrar e sair dos Estados Unidos durante o período de 2 anos e meio que o Green Card condicional está válido? Sim, problema algum, pode entrar e sair normalmente, tá? A Adriana está falando ali que o presidente, é isso mesmo, Adriana, a questão é a seguinte, existe a cidadania nata e adquirida. Para ser presidente tem que ser nato e não adquirido. Tá? A gente está brincando aqui, eu e a Lilian, a respeito dessa questão da cidadania. Vamos só deixar claro, então, para vocês entenderem. O Green Card é uma residência permanente. Você pode fazer tudo. Morar, estudar, trabalhar e não fazer nada. Ok? Isso difere do cidadão americano, que pode fazer tudo isso e votar e ser votado. Ok? Algumas profissões, aí eu estou sendo mais técnico e aprofundado, algumas profissões exigem que você seja cidadão americano. Outras, ainda mais especiais, exigem que você seja cidadão nato e não cidadão adquirido. Ok? E uma coisa também interessante é que, como Green Card, você pode ficar a vida inteira como Green Card, né? Porque tem, inclusive, países que, se você te pedir a cidadania americana, você perde a cidadania do seu país de origem. Você tem que abrir mão, né? Então, tem pessoas que ficam a vida inteira com a residência permanente nos Estados Unidos. O que ocorre é que, com a residência permanente, tem que sustentar essa residência por todo o período, né, Pedro? E com a cidadania, você pode se mudar para outros países, né? Pode morar na China, no Japão, na Europa, sem perder a cidadania americana, né? Ótimo ponto. O Green Card, ele é uma autorização de residência permanente no país. Logo, você precisa manter essa intenção de residência sempre, tá? Então, se você, enquanto você for um Green Card holder, você simplesmente abandonar o país e voltar a morar no Brasil permanentemente, você deixou de ter a intenção de residir nos Estados Unidos. Aí você perde o Green Card. Por mais 500 mil que tenha investido, né? Por então, mais que tenha investido $500 mil. Depois que você vira cidadão, você pode ficar 10 anos no Brasil, na China, o que for, tá? Não se preocupem com isso, pessoal. O que vocês precisam entender é aquele ponto inicial que a Lilian bem levantou, que é o que eu posso fazer enquanto eu tenho o Green Card? Tudo, menos votar e ser votado. Tá? É isso. Por isso que é tão bom, é uma coisa que facilita bastante, tanto a vida dos adultos,
quanto à vida dos filhos. A gente está fazendo muito para os filhos, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Ô, Lilian, estou colocando aqui na tela para todo mundo ficar ciente aí, tá? A revista que vocês publicam, que é excelente. Eu tive o prazer de ser convidado esse mês para dar aí para escrever um artigo a respeito dessas mudanças. Muito obrigado pelo convite. Está muito bom esse artigo. Leiam, pessoal. Eu convido a todos aí a baixarem o exemplar digital e ler o artigo do Pedro. Muito obrigado, uma revista ficou muito boa. Tem outras informações, né? Não só isso que a gente tratou aqui. Tem um artigo de um Regional Center muito bom, que é o pessoal do Civitas, muito bem conceituados também. Já trabalhamos com eles algumas vezes. Uma revista muito bem feita. Parabéns, Lília. Eu recebi, tá, o seu presente aí, ela em via física, ficou muito bonito, tá? Muito obrigado. Pessoal, os nossos contatos também. Deixa eu voltar aqui. Tem o seu... Isso que eu ia comentar. A Drummond tem um guia, tá? A gente é parceiro aí oficial do governo americano no programa chamado Select US. O Select US é um programa do governo federal americano para atração de investimentos estrangeiros nos Estados Unidos. A Adriana falando ali que já tem o guia. Tá sorrindo ali, eu acho que ela recomenda. Tá? Muito obrigado por baixar. Quem não tem, baixem, tá? Tem informações bem interessantes nele que a gente não teve tempo aqui de cobrir, como questões tributárias, o que quer dizer ser um residente fiscal americano, quais são as implicações, o que você deve estar atento na hora na tributação americana, tá? Porque aqui a gente falou do imigratório e investimento. Existe uma esfera tributária importante para vocês entenderem. A Drummond tem um time só de especialistas tributários das pessoas físicas, tá? Que pode fazer declaração de saída, declaração nos 2 países de tributos, recolhimento desses tributos. Então, isso é muito importante, podem baixar aí e vocês vão entrar no nosso mailing também para futuros webinars, tá? Aqui os nossos contatos, tanto o meu quanto da Lilian, tá? Para que vocês tenham aí o contato direto, podem mandar e-mail. Estamos abertos para perguntas e comentários. A gente já respondeu algumas, né, Lilian? Quem tiver aí alguma outra pergunta, pode colocar que a gente está à disposição. Eu vou subindo aqui no chat para ver se ficou alguma para trás, tá? Fiquem à vontade, pessoal. Podem mandar. A Adriana perguntando se tem prazo de validade. Não tem esse prazo de validade. A questão é que a gente tem que fazer a remoção de condições assim que for possível, que é 2 anos e meio após a emissão. Nesse período eu posso entrar e sair dos Estados Unidos sem problema? Patrícia, a resposta é sim. O que você não pode é ficar fora dos Estados Unidos por tempo suficiente que demonstre a sua intenção de não residir nos Estados Unidos. Lembre-se, pessoal, é intenção de residir nos Estados Unidos. Não adianta você ficar meses fora dos Estados Unidos sem qualquer vínculo. Isso você perde o link, tá? O nexo de intenção com o país. Então, você tem que manter a intenção de viver no país. Residência, filhos na escola, investimentos. Você não tem que ter investimento mínimo, nada disso. Você tem que comprovar que você efetivamente reside no país. Tá? Para não perder o seu green card. Okay? Uma coisa, Pedro, que é interessante também, que recentemente surgiu, é o caso do menor de idade ser o investidor EB5, né? Às vezes esse filho não é o filho que está na universidade com mais de 21 anos, mas é aquele filho que está na boarding school, fazendo um estudo ali no colegial, e ele pode ser também um investidor, né? É isso aí. Excelentemente, muito bom você ter lembrado disso, tá? O menor pode peticionar em nome próprio, ok? Ele vai estar representado pelos pais, mas é ele que vai peticionar em nome próprio. Então, um rapaz aí de 14 anos que já quer ter isso para estar no high school, depois entrar na faculdade, pode peticionar. Os pais vão estar só representando ele. Não é uma petição dos pais, é uma petição do menor. Adriana perguntando aqui, vocês têm estatística de EB5 que não deram certo? O USIS publica, tá? Nós aqui na Drummond, felizmente, não temos essa estatística, porque todos que a gente representou deram certo.
Então, essa é uma estatística muito boa aí para a gente sempre comentar. Mas talvez o USAS publica, tá, Adriano? E aí, né, quando você for ler essa estatística do USAS, você tem que ficar muito atento, porque o USAS só vai publicar a negativa, não vai publicar a razão da negativa. Porque pode ser que a razão da negativa seja um problema no projeto do Regional Center ou na fonte de recurso do investidor. Então, o fato daquele Regional Center específico ter uma rejeição, não quer dizer que existe um problema com ele. Talvez exista um problema na fonte de recurso do investidor. Então, tenha um critério na hora de ler essas estatísticas, tá? Felizmente, aqui a gente nunca teve nenhuma negativa. Pedro, você já pegou algum caso, ou tem o conhecimento, né, do caso de que quando existem nomes homônimos, né, que às vezes tem algum nome que é parecido com outro nome, aí fica ou complicado o processo, porque se, por exemplo, não é no caso do Brasil, né, mas nomes assim de pessoas que estão em listas aí negativas, né, do FBI, essas coisas. Muito bem lembrado. Acontece sim homônimo, tá? Nós nunca tivemos caso específico de homônimo. O que acontece quando isso ocorre é que o I-526 não tem nenhum problema com ele, assim como não existe em outros processos. O que vai acontecer é que no momento do processo consular, que você for apresentar os documentos de background check, vai dar certo conflito lá com algum nome. Isso vai atrasar um pouquinho. Às vezes entra no que a gente chama de processo administrativo dentro do consulado, que eles fazem uma revisão mais aprofundada. Feita a revisão aprofundada, vai levar um pouquinho de tempo até eles entenderem o que aconteceu, mas vai ser aprovado sem problema também. Que aquela pessoa não é aquela pessoa e pronto, né? Exatamente. Adriana perguntando, além dos 500 mil, quais outros custos que a pessoa tem? Adriana, tem os honorários advocatícios, tá? Tem taxa administrativa dos Regional Centers, porque lembrem, os 500 mil que o Regional Center recebe, ele tem que aportar na operação de geração de emprego, é obrigatório. Então ele cobra geralmente $50 mil, tem quem cobra mais, tem quem cobra menos, eles cobram um valor de taxa administrativa que é o que o Regional Center vive, que eles remuneram os gestores, os economistas que estão lá dentro fazendo os planos de negócios e etc. Tá? Então lembre, é 500 mil, mais uma taxa administrativa do Regional Center, que é o que eles vivem, o custo administrativo deles, honorários advocatícios, tá? E vai ter também custo com tradução de documentos. Isso vai variar, né, dependendo de quanto que a gente vai precisar de traduzir documentos de você, tá, Adriano? Pergunta da Patrícia. No caso do menor, eles levam o EB5? Não, Patrícia. O menor é dependente do pai, mas o pai não é dependente do menor. Então, se o pai peticionar o EB5, o menor vai entrar automaticamente. Mas o contrário não é verdadeiro. Se o menor peticiona, o pai não entra automaticamente. Aí você deve se perguntar, mas por que diabo fazem isso? Na grande maioria das vezes é porque o pai não quer se tornar residente fiscal americano, não é interessante. O pai não vai residir porque tem negócios, alguma coisa no Brasil. O pai não pode se ausentar do Brasil, por exemplo, mas o menor pode. Então a gente já faz diretamente o nome do menor, o menor se instala nos Estados Unidos, começa a estudar, tem sua vida, e os pais moram no Brasil normalmente. Pensa, Patrícia, num filho que está com visto F1 permanentemente nos Estados Unidos. É isso. E aí o pai visita e dá todo o apoio ao menor, tá? Mas não mora, não reside, não se torna residente fiscal americano, tá bom? É muito utilizado esse formato para fins de planejamento tributário. Ou seja, os pais não querem se tornar residentes fiscais, mas querem conceder esse direito de residência aos filhos. Então fazem o nome do filho já, tá bom? Pedro, eu já peguei caso também que, assim, dá muito prazer até de fazer, porque você percebe como você está ajudando, né, a família. É um pai que ele é estrangeiro, casado com uma brasileira, né, um executivo, que durante a vida dele, né, ele teve o primeiro filho no Brasil e outro filho nos Estados Unidos, porque ele foi expatriado pela empresa, né, e trabalhou lá. E atualmente o que acontece? Ele tem um filho que nasceu lá, portanto é americano, né, e ele tem um outro filho que é brasileiro, que também está lá com F1 estudando, mas é brasileiro. E quando terminar o F1 dele, ele tem que sair do país, né? E justamente essa é uma situação bem assim... Interessante. É bem interessante, porque o que acontece aí? Como é que o pai vai fazer? O pai pode ficar nos Estados Unidos
Oi, pessoal. Vocês me escutam? A Lilian travou. Joia. A Lilian estava tratando aqui. Deixa eu explicar um pouquinho da situação ali que a Lilian tratou, que é muito interessante. Pai nos Estados Unidos com visto de trabalho, filho americano porque nasceu nos Estados Unidos, e assim como no Brasil, quem nasce nos Estados Unidos já é americano nato, não precisa fazer mais nada. E um outro filho é brasileiro. Então, esse outro filho, ele vai perder a dependência do pai em determinado momento, vai se tornar maior do que 21, logo ele não se beneficia mais do visto de trabalho do pai. Ele também não é cidadão americano, porque ele não nasceu, tá? Nos Estados Unidos. Então, o pai doou o recurso para um dos filhos, e esse filho fez o pedido para que ele possa, então, ao sair da escola, da faculdade, já estar com todas as autorizações de trabalho e trabalhar normalmente. Pessoal, a gente está chegando aqui a 15 minutos além do horário. Eu não sei se a Lilian vai conseguir voltar para dar um tchau para vocês aí. Eu vou despedir, tá? Em nome meu e da Lilian. Agradecer bastante a todos que estão aí conosco. Eu quero agradecer a toda a participação aí e o apoio, né, do nosso time administrativo. Aqui no background tem a Letícia Souza e a Letícia França, que são duas pessoas que trabalham aqui na Drummond, mais o time administrativo da Lilian, tá? Que fizeram e ajudaram a colocar esse webinar de pé. É sempre bom a gente reconhecer aí os esforços dos nossos colaboradores. Pessoal, muitíssimo obrigado pelo interesse, tá? O objetivo, acho que foi alcançado, de levar o conhecimento de vocês aí alguns aspectos importantes desse programa, que vai continuar sendo feito aí, a despeito do aumento, ele continua válido, ele é muito, 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 muito boa opção para quem quer emigrar aos Estados Unidos, tá bom? Baixem os nossos materiais, acessem os sites, mandem e-mail, tá? Vai ser bem interessante para vocês e útil. Acho que a Lilian voltou ali, né, Lilian? Lilian, você tá só no chat, eu acho que você não consegue falar. Eu estou despedindo aqui do pessoal. Fica à vontade aí, se você conseguir dar um tchau aí, um agradecimento pessoal via chat mesmo, tá bom? Pessoal ali, quem tiver algum problema de baixar aí, pode entrar em contato com a Drummond, info@Drummond Advisors. A Lilian tá dando um olá aí pro pessoal. Infelizmente ela não vai conseguir despedir aí por voz, ela não conseguiu voltar para a área de apresentador. Parece que é um probleminha aí do navegador de vocês, tá, pessoal? Mas o e-book tá disponível, tá? Só buscar pelo e-book dentro da página também. Ótimo, Lilian, muitíssimo obrigado. A Lilian agradeceu a todos aí. Pessoal, um grande abraço, acompanhem a gente aí nas redes sociais, entrem em contato, tá? Fiquem à vontade para que a gente possa estar aí à disposição para tirar mais dúvidas e ajudar vocês no que for necessário. Grande abraço a todos, muito obrigado. Tchau, tchau.